Boa noite, os meus cumprimentos num momento muito importante de falar sobre um homem notável do interior do estado de São Paulo. Personalidade marcante na política, na editoração de livros, na escrita, nas palestras, em tudo importante, um homem que marca realmente o seu tempo, um grande brasileiro, um dessa série de personalidades espíritas. A personalidade de hoje é Cairbar Schutel. Cairbar de Souza Schutel. Na lápide de Cairbar está escrito, ditado por ele, eu vou explicar no final da palestra. Está escrito: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Em vez das palavras de Júlio César, vinde, vidi, vici, em latim, vim, vi e venci, Schutel diz: vivi no passado, vivo no presente e viverei no futuro. Vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Sou espírito, então, imortal. Cairbar Schutel nasceu no Rio de Janeiro, capital da República, em 22 de setembro de 1868. Foi um divulgador espírita, político, farmacêutico e filantropo. Então, divulgador espírita, político, farmacêutico e homem levado à filantropia. Ele teve grande importância na história do espiritismo. E ao seu nome, à sua vida, ao seu trabalho, muito ligado à cidade de Matão, no interior de São Paulo. Cairbar foi importantíssima figura da história de Matão, desde a elevação de povoado para município, quando era um lugar muito pequeno. E ele foi o seu primeiro prefeito de 1899 a 1900, quer dizer, terminando o século, 99 a 1900. Aos 7 anos, por vontade própria, por decisão própria, ele aceita, o verbo é isso aí, aceita ser batizado na Igreja Católica. Parece que não é da vontade dele, embora de vontade própria, mas ele aceita, quer dizer, que alguém sugeriu, alguém pode ter imposto, e ele é batizado na Igreja Católica. Batizado quer dizer mergulhado. É uma nova ideologia, uma nova forma de pensar que é natural com o batismo. Quando já numa fase empresarial e política, e iniciando a cidade, precisando de acomodações para funcionar a sua administração, é ele, Cairbar, que paga do próprio bolso na compra do prédio para instalar a Câmara e a Prefeitura. Um prédio que vai instalar a Câmara e a Prefeitura. É bom explicar que no tempo dele não tinha nenhuma diferença entre uma coisa e outra. É bom saber que até 1930, no governo do presidente Getúlio Vargas, o presidente eleito para dirigir a Câmara Municipal era também o intendente, o prefeito daquela cidade, como é até hoje em Portugal. O presidente de uma Câmara Municipal em Portugal é o prefeito, é o administrador. Ele está ao mesmo tempo como poder legislativo, enquanto vereador, e como poder executivo na posição de prefeito. Cairbar Schutel era chamado o pai dos pobres. Foi consagrado com esse título porque ele dava remédio de graça aos carentes e utilizava a própria casa, a casa dele, da família dele, para acolher doentes. Então, pai dos pobres. Quando o pai desencarna, a família é levada, os filhos são levados para o Rio de Janeiro para que fossem criados pelo avô. Isso foi
em 1878, quando ele perdeu o pai. Logo, muito pouco depois, a mãe morre, e aí é que não teve jeito. Tem que ir mesmo para o Rio de Janeiro. O avô paterno, o doutor Henrique Schotel, que é médico no Rio de Janeiro, então é que vai cuidar dessas crianças. E o Caivara é colocado como aluno na melhor escola do país. Ele vai ser aluno do Imperial Colégio Pedro II, que é o melhor colégio. Até hoje ainda continua sendo das melhores escolas. E lá ele cursou até o 2º ano do ensino médio, do Dom Pedro II. Aí ele resolve trabalhar em 1880, ainda muito novo. Ele resolve sair da casa do avô, abandonar a sua escola, o Pedro II, e se emprega numa farmácia da rua 1º de Março, como aprendiz. Deixa praticamente a família, pelo menos como morada, e vai ser empregado balconista de uma farmácia no centro do Rio de Janeiro, na rua 1º de Março, como aprendiz. É aí que a gente tem que entender a marca do destino. As coisas na vida acabam tendo toda a sua razão. Há encontros, há desencontros, mas há mudanças que determinam a vida da pessoa. Da rua 1º de Março, centro do Rio de Janeiro, 17 anos ainda, Schotel já era um bom prático de farmácia, já conhecia os segredos do balcão da farmácia, então decidiu mudar do Rio de Janeiro para o interior do estado de São Paulo. Ficou primeiramente na cidade de Piracicaba, fixou lá um tempo, dirigiu lá a Farmácia Neves e algum tempo depois mudou para Araraquara e depois para Matão. Está vendo aí? Piracicaba, Araraquara e depois Matão. Em Piracicaba, ele se especializou como farmacêutico prático, adquirindo os conhecimentos de manipulação de remédios. É bom também saber que naquele tempo não tinha os remédios como nós temos hoje. Até mais ou menos 1940, 45, os remédios eram sempre manipulados, como também há hoje farmácias de manipulação. E ele então é que aprendeu a fazer xaropes, poções e essências, até as essências. Nessa ocasião, às vezes por falta de dinheiro ou por um salário melhor, em 1893, ele passou a trabalhar como entregador de uma mercearia, vindo a adquirir com o seu salário, o seu ganho, um sítio para cultivar frutas e verduras. O emprego deve ter sido bem melhor, porque ele até comprou um sítio e já começando a viver como agricultor, frutas e verduras para vender na cidade. Então ele vai morar em Itápolis. 1895, houve um surto de febre amarela. Os surtos, eu não sei se dá para definir bem a questão da quantidade de doenças e de doentes, mas quando uma doença começa a se espalhar e já está num grande número de pessoas, ela é chamada de surto. Quando a doença chega a toda uma região, ela é chamada de endemia, está sobre o povo. Agora, como estamos no momento da Covid-19, é pandemia, quer dizer, é total. Então, observa, surto, endemia e depois pandemia. Pandemia é o todo, a palavra grega, pan, quer dizer todo. É o global. Então, nessa ocasião, era surto de febre amarela em Araraquara. Ele, como prático de farmácia, atuou no combate a essa doença, essa moléstia. E foi nesse mesmo ano, 1895, que ele mudou para Itápolis. E depois de Itápolis, Matão. Em 1896, ele chegou à pequena povoação, olha o que nome,
Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão. Senhor Bom Jesus das Palmeiras do Matão, onde montou uma farmácia. É o que ele sabia fazer. Sabia plantar verduras, o sítio e vender no mercado, mas sabia muito mais de farmácia. Aí é que veio a ele, durante o sonho, em vista de constantes sonhos com os falecidos pais, o pai e a mãe, em 1904, observa bem, ele chegou em Matão em 1896. 8 anos depois, em vista desses sonhos recorrentes com o pai e com a mãe, ele passou a frequentar uma reunião de tiptologia. Tiptologia. O que quer dizer isso? A manifestação dos espíritos é feita em forma de pancadas. Embates, portas, paredes, chão, teto, o que seja. A semelhança do que aconteceu em Hydesville, estado de Nova York, com as irmãs Fox em 1847-48, que deu toda aquela demanda da imprensa mundial sobre a manifestação dos espíritos. Era esse o fenômeno que estava acontecendo com ele em 1904. Aí a doutrina espírita. Nessas reuniões, ele chegou à conclusão que a vida não terminava com a morte. Ela continuava do além-túmulo. Aí ele abraça a doutrina espírita, ao abraça chegar muito mais perto, com, digamos aí, uma força maior, e dela se torna um dos seus maiores divulgadores da história do espiritismo no Brasil. Aí, nesse trabalho continuado e forte, ele é chamado bandeirante do espiritismo. É conhecido, então, dessa forma de bandeirante devido ao empenho com que ele se dedica à divulgação, não só naquele momento de nova crença, como em toda a sua vida. 1905, um ano depois dessas reuniões de tiptologia, ele funda o grupo espírita Amantes da Pobreza, que é chamada hoje de Centro Espírita O Clarim, e que é o primeiro daquela região do estado de São Paulo. Ele se torna jornalista. Em 1905 ele funda o jornal espírita O Clarim, em formato pequeno, tem um pequeno jornal, que logo foi se ampliando e atingindo já no século XX, não é hoje, uma tiragem de 10 mil exemplares. O Clarim continua existindo e circulando. O episódio do casamento de Schutter, 31 de agosto de 1905, mesmo ano da fundação do jornal O Clarim, ele casa-se com Maria Elvira da Silva Schutter. Normalmente o nome da mulher acrescenta logo também o sobrenome do marido. O casal Schutter não teve filhos, mas a dedicação desse casal aos semelhantes é tão grande que ficou indelevelmente marcada na história de Matão, da cidade de Matão. Aí, em 1912, ele funda, já como pai dos pobres de Matão, ele funda um pequeno hospital de caridade, um hospital para a pobreza, para os carentes. E, ainda em 1914, ele começa a visitar os presos da cadeia pública de Matão, sempre que é chamado por um detento, quando um detento é acometido com um surto psicótico. Então, tem um problema de doidura ali, de loucura com o detento, o diretor o chama para falar aos presos. E assim, ele se torna palestrante desse limite de atividade, visitando preso em 1917, começou em 1914, 1917, ele estende as visitas aos presos da cadeia de Araraquara, e aí não só em questão de problemas de saúde mental, ele passa normalmente a proferir palestras para os presos. E se torna também
em condições atuais históricas da época, um polemista. Ele viveu a época das polêmicas. As polêmicas religiosas eram normais, não só de tribuna, nos locais públicos, como nos jornais e nas revistas. Ele é um polemista emérito. Jamais se curvou às injunções, às perseguições que eram naquele tempo movidas ao espiritismo. Então a perseguição era muito grande. Eu, muito tempo depois, quando eu iniciei do espiritismo, em 1957, ainda jogavam pedras nos telhados e nas janelas dos centros espíritas. 1957. Quer dizer, há 63 anos somente. Imagina no tempo de Schutter. Aí ele funda a Revista Internacional do Espiritismo. 15 de fevereiro de 1925, ele fundou a Revista Internacional do Espiritismo, que é uma publicação mensal dedicada aos estudos dos fenômenos anímicos e espíritas. As conferências radiofônicas. De 1936 a 1937, ele começa a proferir aos domingos as conhecidas conferências radiofônicas através da Rádio Cultura. 1936 a 37 já está no meu tempo, já está no tempo de Olímpia. 36 a 37, então conferências radiofônicas. E livros. Para publicá-los, é bom lembrar que Schutter morava no interior de São Paulo, pouquíssimos recursos, ele então não pôde deixar de medir, ou não mediu esforços, logo adquiriu máquinas, papel, tinta, cola e tudo que era necessário para impressão de livros, procurando escolher sempre o melhor material e o que era de primeira categoria, o bom e o útil. Aí há agora a sua publicação de livros. São muitos, são dezenas de livros. Espiritismo e Protestantismo, História e Fenômeno Psíquico, O Diabo e a Igreja, Espiritismo para a Criança, Interpretação Sintética do Apocalipse. Pouquíssimos escritores e autores escreveram sobre o Apocalipse, porque é difícil. Médiuns e Mediunidade, Gênio da Alma, Espiritismo e Materialismo, Espiritismo, Espírito do Cristianismo, A Vida no Outro Mundo, A Vida e Atos dos Apóstolos, um livro interessantíssimo, Preces Espíritas, conferências radiofônicas, naturalmente o texto que era lido na rádio, e o batismo. Aí a fundação também da Revista Internacional. Além do Clarim, então a revista de que eu já tinha falado antes. Linha de chegada. Há sempre a linha de chegada. Após curta enfermidade, vítima de um aneurisma cerebral, Caibá Schutter desencarnou em Matão, às 16 horas e 15 minutos do dia 30 de janeiro de 1938. É interessante sobre a marca do falecimento, da passagem das pessoas importantes, que há até os minutos. Schutter desencarnou às 16 horas e 15 minutos do 30 de janeiro de 1838. O epitáfio é aquele que eu prometi falar no final. Na mesma noite, através do médium Urbano de Assis Xavier, ele se comunicou e sugeriu o epitáfio, colocar na lápide do seu túmulo, como é todo epitáfio. Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Vivi, vivo e viverei porque sou imortal. Há um grande reconhecimento do trabalho de Schutter. O sentimento de amor ao próximo teve nele um modelo digno de ser imitado. Atos de desprendimento. Possuidor de brilhante cultura e de grande prestígio social e político, foi de notória autoridade moral. Era um homem sério. A sua seriedade dava autoridade. Incansável propagador da doutrina espírita e realizando obras admiráveis,
Eles sempre revelavam operosidade sem par, além de uma fé inquebrantável. Os próprios adversários do Espiritismo não tinham coragem de atacá-lo, tão grande era a sua projeção moral. Quer dizer, nem os adversários, os maiores, naquele tempo que jogavam pedras no Espiritismo, eles não tinham coragem de atacá-lo, dado a sua grande projeção moral. A grandeza e a dedicação de Schutel faziam com que todos o estimassem e tivessem muito respeito. Era um homem cheio de respeito. É impossível em Matão falar-se da história passada da cidade, passado odierno, sem mencionar Caíba Schutel. Ele foi um dínamo propulsor do progresso, um arauto dedicado e eloquente de tudo. Quer dizer, era o homem realmente do fazer, do executar, de buscar o progresso, a evolução da cidade e do povo, da cultura. Então o jornal La Comarca diz o seguinte: dizem algumas comunicações mediúnicas que o espírito de Caíba Schutel está no mundo espiritual encarregado pela divulgação do espiritismo na Terra. Quer dizer, era o homem da comunicação aqui no plano terreno e continua sendo o homem da comunicação no plano espiritual. Grande e importante Caíba Schutel. Receba todo o nosso agradecimento.